Olá, crianças, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Hoje a gente vai corrigir os exercícios lá no dia 22 de setembro, tá? Que era do caderno 2, eram essas páginas aqui e esses exercícios. Então vamos lá. Na questão do número 3 da SpaceX, dizia assim, ó: as substâncias ozônio, dióxido de carbono, dióxido de enxofre e água e cianeto de hidrogênio são exemplos que representam moléculas triatômicas. Dentre elas, aqui apresenta a geometria molecular linear são apenas. Então, olha só, quando a gente tem aqui a molécula de ozônio, essa substância, ozônio, tem 3 átomos de oxigênio. E o oxigênio do meio, ele fica sobrando um par de elétrons. Se sobra par de elétrons no elemento central, a molécula não vai ser linear. Porque esse par de elétrons central, aqui no caso eu tenho 3 elementos, ó, 1, 2, 3. E o elemento central sobrou um par de elétrons. Então a molécula vai ficar com um ângulo. Essa bola em amarelo é o par de elétrons que sobra. Igual aqui, ó, se sobram 2 pares de elétrons, que é no caso da molécula de água, a molécula não vai ficar linear. Para ela ficar linear, como essa estrutura aqui, que é linear, o elemento central não pode ter par de elétrons sobrando. Então aqui, ó, quem não é linear? A água não é linear. A água vai ter essa geometria que a gente chama de angular. O elemento do meio, oxigênio, hidrogênio, hidrogênio. E no elemento do meio sobram 2 pares de elétron. Então aqui eu tenho um ângulo. A molécula de água, eu já sei que ela não é linear. Nem a água, nem o ozônio. Porque no ozônio só sobra um par. Então fica com essa geometria que também é linear. A diferença dessa para essa é que aqui eu tenho 4 nuvens eletrônicas, ó, 1, 2, 3, 4. E aqui eu só tenho 3 nuvens, né? Uma, o par de elétrons, esse elemento e mais esse elemento. Então, ao entorno do elemento central, aqui eu tenho 3 nuvens eletrônicas. Então, o ozônio também não é linear. Agora, a molécula de CO2, repara que quase todas as questões que a gente vai fazer, que são quase todas de vestibular, tem a molécula de gás carbônico. É muito importante vocês saberem qual é a geometria do gás carbônico. Eu tenho o carbono no meio, o oxigênio num lado, o outro oxigênio no outro. Aqui, essa ligação é do tipo dupla. Então, aqui também faz uma ligação do tipo dupla. E o carbono, que é o elemento central, ele não tem par de elétrons sobrando. Como não tem par de elétrons sobrando, a molécula não vai ficar desse jeito, com ângulo. Ela vai ficar linear. Então, eu posso dizer que o gás carbônico é uma molécula linear. Então, aqui, ó, todas elas trazem dióxido de carbono, né? Ou gás carbônico. E a molécula de HCN, o que vai acontecer? Eu vou ter um carbono no meio, vou fazer aqui, porque vai ficar com a mesma estrutura, né? Eu vou ter um carbono no meio, uma ligação tripla com o nitrogênio e uma ligação simples com o hidrogênio. De novo, no elemento carbono, que é o central, não sobram pares de elétrons. Então, a molécula HCN também vai ser do tipo linear. Então, aqui ó, também é linear, a gente fica com a letra A. Por que que o SO2 ele não é linear? Ele vai ter essa estrutura aqui, ó, o enxofre no meio, o oxigênio desse lado, o outro oxigênio do outro, e no enxofre sobra um par de elétrons. Esse par de elétrons vai fazer uma repulsão com esse átomo de oxigênio, com esse átomo, e aí vai dar um ângulo. Por isso que a molécula não é linear, ela é angular. Então aqui realmente letra A. Na questão seguinte, aqui já veio com gabarito porque eu peguei do meu livro, né? Mas vamos resolver, ó. Considerando-se o modelo de repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência, do inglês, né, VSEPR, que é a teoria lá da repulsão dos pares de elétron, as moléculas que apresentam geometria linear, trigonal plana, piramidal e tetraédrica são respectivamente. Então, geometria linear. Vamos ver aqui quem é que vai ser linear. Ó, já tem o CO2 aqui, eu já sei que ele é linear. Lembra que eu falei que o CO2 cai em quase todas as questões. A gente acabou de ver que o SO2 ele é angular. Por quê? Aqui eu não coloquei ele. Ele é igual à água. Eu tenho enxofre no meio, um oxigênio de um lado, outro oxigênio do outro, e aqui sobra um par de elétrons. E esse par de elétrons faz uma repulsão, então ele é angular. Então eu já sei que não pode ser a letra A, não pode ser a letra C e tudo mais. A molécula de BeH2, ela é a seguinte, ó, ela é igualzinha à estrutura dela, né? É igual à molécula de CO2.
Eu vou ter o berílio no meio, um hidrogênio de um lado e outro hidrogênio do outro lado. O elemento de berílio, ele não vai sobrar par de elétrons, assim como o elemento carbono. Então, o BeH2 é uma estrutura linear também. Então, eu posso ter uma dessas três. Nem sabe que é a letra B, né? Vamos ver porque o BF3 é a trigonal plana. A trigonal plana é quando o elemento central, ele precisa fazer três ligações. Então, eu tenho BE, F e aqui o F. E também não sobrou par de elétrons no elemento central, porque se sobrar par de elétrons no elemento central, ele vai ter essa estrutura aqui que é a piramidal, que é o caso da amônia, que é o NH3 e do BF3 também, do PF3 também. Na molécula de amônia, que é tanto na molécula de amônia quanto na molécula de PF3, ambas são trigonal piramidal, perdão. Eu tenho no meio o elemento fósforo. Ele vai fazer três ligações, porque o fósforo e o nitrogênio, eles são da mesma família na tabela periódica. Então, eles vão ser semelhantes na hora de fazer ligações, olha. Os dois precisam fazer três ligações e aí sobra um par de elétrons. Esse par de elétrons, quando sobra, empurra as três ligações da trigonal plana para baixo, formando uma pirâmide. Então, aqui eu tenho PF3 e aqui eu tenho SiH4, que é essa geometria tetraédrica, né? Eu tenho o silício no meio, eu tenho o hidrogênio, outro hidrogênio, aqui atrás outro hidrogênio e aqui também outro hidrogênio. O silício e o carbono também estão na mesma família. Então, esses dois aqui, ó, o metano, né? E o SiH4 também são tetraédricos, tá? Então, aqui, letra B. Mais uma. O consumo cada vez maior de combustíveis fósseis tem levado a um aumento considerável de concentração de dióxido de carbono. Quem é o dióxido de carbono? É o CO2. De novo, mais uma questão que cai, gás carbônico. Na atmosfera, que acarreta diversos problemas, entre eles o efeito estufa. Em relação à molécula de dióxido de carbono, é correto afirmar que é apolar e apresenta ligações covalentes apolares. Bom, ele realmente é apolar. Por quê? Aqui no meio eu tenho o carbono, aqui eu tenho o oxigênio e aqui eu também tenho o oxigênio. E aqui a ligação é dupla, aqui também a ligação é dupla. Então a geometria é linear. Agora vamos olhar a polaridade, que ele está falando de polaridade. O que acontece? As ligações, elas são covalentes, mas elas não são apolares. Por quê? Essa ligação aqui é entre carbono e oxigênio. O elemento oxigênio, ele é mais eletronegativo, então ele vai atrair os elétrons da ligação para si. Ou seja, essa ligação covalente, ela é polar. Só que do outro lado, no ângulo de 180 graus, eu tenho outro elemento oxigênio, e a sua eletronegatividade também é maior do que o do carbono. Então ele vai puxar os elétrons da ligação para si. Essa ligação, ela é covalente polar, porque o oxigênio puxa os elétrons da ligação para si. A molécula que é apolar. Por que a molécula é apolar? A molécula é apolar porque esse vetor de eletronegatividade, ele se anula com esse vetor. Repara que estão em sentidos opostos, tá vendo? Sentidos de direção oposta. Então, como eles se anulam, a molécula realmente é apolar. Só que a ligação, ela não é apolar. Aí na letra D, que é a resposta, né? Ela é apolar, a molécula ela é apolar e apresenta ligações covalentes polares. Essa ligação dupla aqui é polar e essa ligação dupla aqui também é polar. A molécula em si que é apolar. A outra. Assinar a alternativa que contém as geometrias respectivas das respectivas espécies: água, dióxido, trióxido de enxofre e fluoreto de berílio. A água a gente já cansou de ver, gente. A molécula de água, eu tenho aqui no centro o oxigênio, eu tenho um átomo de hidrogênio aqui, outro hidrogênio aqui. E aí na molécula de água, o elemento central, que é o oxigênio, sobram dois pares de elétron. Esses pares de elétron empurram as ligações dos hidrogênios para baixo.
dando aqui um ângulo para a molécula. Então, a molécula de água, ela é angular. Depois, ele quer do dióxido de carbono. E aí, dióxido de carbono, ó, carbono no meio, ligação dupla com oxigênio, outra ligação dupla com oxigênio. Não sobra par de elétrons no carbono, a molécula é linear. Então, aqui, ó, já não poderia ser a letra B. Depois, o trióxido de enxofre. O trióxido de enxofre é o seguinte: eu tenho enxofre no meio, oxigênio, oxigênio e oxigênio. E aí no enxofre, ele agora no trióxido, eu não estou falando do dióxido, que são 2, aqui são 3. Ele vai ter um elemento ligante e não sobra par de elétrons no enxofre. Então vai ficar trigonal do tipo plana, ó, trigonal plana. E o fluoreto de berílio, o que é o fluoreto de berílio? Só tem 2 elementos, né? O Be e o flúor. A ligação do tipo até iônica. Fluoreto de berílio, eu vou ter só 2 elementos, só pode ser o ângulo do tipo linear, né? Então aqui, letra C. Mais uma, assinale a alternativa que contém, respectivamente, as geometrias e a polaridade. Então vamos lá, ó, SO2 agora, ó. Aqui é legal que a gente consegue comparar o SO2 com o SO3. O SO2, eu tenho enxofre no meio, oxigênio, oxigênio, e sobra um par de elétrons no enxofre. Se sobrou um par de elétrons, esse par de elétrons vai empurrar essa ligação com o oxigênio. Então eu vou ter um ângulo na molécula, ó. A diferença aqui é que essa nuvem não é preenchida por elemento. É uma nuvem que só é preenchida por par de elétrons sobrando. Então na hora de dar o ângulo, eu só vou olhar os elementos ligantes. Aqui eu tenho geometria do tipo angular, não é linear, é angular. Já aqui no SO3, eu tenho S no meio, oxigênio, oxigênio, e no lugar de uma das nuvens é elemento ligante. Então ela vai ser trigonal plana. Esses 4 elementos estão no mesmo plano, tá? Por isso que é trigonal plana. Então aqui, ó, não pode ser piramidal. Para ser piramidal, eu teria que ter no enxofre, nessa situação aqui, um par de elétrons sobrando. Então letra A também não poderia ser. A água, que é batida, a gente já falou que a água lá é angular. Aqui eu tenho um oxigênio no meio, hidrogênio aqui, e esses 2 pares de elétrons que sobram, que são essas 2 nuvens amarelas, empurram as ligações com os hidrogênios, dando um ângulo para os 3 átomos ligantes. Os 3 elementos formam um ângulo, então ela é angular, né? E o H2Be, eu vou ter o Be no centro. O berílio, ele também é exceção à regra do octeto, tá? Ele estabiliza com 2 elementos. Ele vai fazer uma ligação covalente com o hidrogênio, outra ligação covalente com o outro hidrogênio, não sobra par de elétrons nele, então ele fica linear. Então aqui, ó, angular, trigonal plana, angular e aqui linear. A gente já mata só olhando a geometria que não pode ser a letra B, só sobra a letra C. Agora vamos olhar a polaridade. Deixa eu trocar a cor aqui pra gente olhar a polaridade. O que vai acontecer aqui, ó? Por que o SO3 é apolar? Aqui eu tenho essa opção de apolar. O oxigênio vai puxar os elétrons da ligação no sentido dele. Só que aqui também é átomo de oxigênio. E aqui nessa ligação também é o átomo de oxigênio. Então os 3 vetores aqui, eles se anulam. Se os 3 vetores se anulam, a molécula não tem polo, ela é apolar. Aqui na molécula de água, por que ela é polar? O oxigênio é mais eletronegativo. Então nessa ligação ele puxa os elétrons para si. Nessa ligação com esse outro hidrogênio, ele também vai puxar as ligações para si. Então repara que os vetores não se anulam, eles se somam, eles vão para o mesmo sentido. Se eles se somam, eu vou ter esse lado da molécula com mais elétrons, ou seja, com uma carga parcial negativa, e esse lado da molécula quase sem elétrons, com uma carga parcial positiva. Eu tenho polos. Se eu tenho polos, a molécula ela é polar. E aqui, por que aqui ela é apolar? Ó, o elemento, entre o elemento berílio e o elemento hidrogênio, o elemento hidrogênio ele vai ganhar na eletronegatividade. Então aqui, ó, ele vai puxar os elétrons da ligação para si. Entre esse berílio e esse hidrogênio, o hidrogênio também vai puxar os elétrons da ligação para próximo dele. E aí, sentidos opostos,
esse vetor e esse vetor se anula. A molécula fica sem polo. Então aqui polar, polar. Aqui ó, vai ser polar, porque eu vou ter entre o S e o O. Os oxigênios vão puxar os elétrons da ligação. Então esse lado da molécula fica negativo, esse lado da molécula vai perder parte dos elétrons. Então eu vou ter um lado polar e o outro lado, perdão, vou ter um lado positivo e um outro negativo, parcial, né? Então, letra C. Questão 3, ó. Um dos principais desafios mundiais hoje em dia é obter a água de boa qualidade. É a água uma molécula simples, mas fundamental para a sobrevivência humana. A água é uma molécula que possui geometria, de novo, a gente já cansou de ver essa questão, mas é porque cai muito a geometria da água também. Oxigênio no meio, eu tenho aqui um átomo de hidrogênio, aqui também átomo de hidrogênio. No oxigênio me sobram 2 pares de elétron, que são essas 2 nuvens amarelas. Qual é a geometria? Angular. Eu só olho os elementos ligantes para ver que ela é angular. E a polaridade? O oxigênio puxa os elétrons da ligação para si. Aqui ele também vai puxar os elétrons da ligação para si. Eu vou ter aqui uma carga que a gente chama de parcial negativa. Nos hidrogênios, uma carga parcial positiva, porque perde mais ou menos os elétrons, dando polaridade para a molécula de água. Então ela é angular e polar. Questão 4, ó. A partir dos conceitos de teoria de repulsão dos pares de elétrons de valência na alternativa correta, a respeito da geometria e da polaridade das moléculas. Então aqui já tem a resposta que é 21, né? As moléculas de dióxido de carbono, de sulfeto de carbono e de fluoreto de xenônio são lineares e apolares. Essa questão está correta, porque o dióxido de carbono, a gente já viu porque ele é linear e apolar. Agora, o disulfeto de carbono vai ser o seguinte, eu vou ter o carbono no meio, no lugar do oxigênio eu vou ter enxofre, por isso que é disulfeto. Eu vou ter aqui um enxofre e eu vou ter aqui outro enxofre. Então, é similar ao CO2, né, que é o dióxido de carbono, só que eu tirei o oxigênio e coloquei o enxofre. Não sobra par de elétrons no carbono. O enxofre vai puxar os elétrons da ligação para si. Aqui, esse enxofre também puxa os elétrons da ligação para si. A molécula fica polar. Agora, de fluoreto de xenônio, como é que fica? Eu tenho xenônio. Um lado eu vou ter o flúor. Do outro lado eu também vou ter o flúor. E do mesmo jeito, eu vou ter aqui, nesse caso, sobram pares de elétrons no xenônio. Mas a quantidade de par de elétrons que me sobra vai fazer com que a molécula fique linear. Se ela fica linear, esse flúor puxa os elétrons da ligação para si, esse flúor também puxa os elétrons da ligação para si, e aí a molécula também permanece apolar. Então, o item 1 correto. Item 2, onde é que está o erro? As moléculas de trióxido de enxofre e trifluoreto de boro são lineares e, portanto, polares. Não são lineares. O trióxido de enxofre está aqui, ó. S, 1, 2, 3 átomos de oxigênio. E aí é trigonal plana. Isso não é linear, tá? Chora número 2. Questão 4. As moléculas de água e de amônia apresentam pares de elétrons livres e polaridades diferentes de zero. Exato. A molécula de água está aqui, ó. O, hidrogênio, hidrogênio. Eu tenho aqui 2 pares de elétrons livres, né? Nessas 2 nuvens. E na molécula de amônia, que é NH3, eu tenho N, H, H e H. E no átomo de nitrogênio sobra um par de elétrons realmente. Então, apresenta par de elétron livre e a polaridade é diferente de zero. Polaridade diferente de zero quer dizer que os vetores de polaridade da eletronegatividade não se anulam. Aqui eles vão se somar, ó, porque o oxigênio está puxando os elétrons da ligação, e aqui também eles vão se somar, porque o nitrogênio ele está puxando os elétrons aqui da ligação para próximo dele, por ele ser mais eletronegativo. Então não é diferente, a polaridade é diferente de zero, né? Então o item 4 está correto. Item 8. Por apresentarem geometria tetraédrica, as moléculas de metano, clorometano, diclorometano e clorofórmio e tetacloro de carbono são apolares. Não é porque a geometria é tetraédrica.
A molécula de metano, realmente, ela é apolar. Agora, o clorometano já não é mais. Por quê? O que é o clorometano? Eu tenho um átomo de carbono no meio, e aí eu vou ter um hidrogênio, outro hidrogênio, outro hidrogênio. E aqui eu vou ter um cloro. E aí o elemento de cloro, ele é muito eletronegativo. Ele vai puxar os elétrons da ligação para próximo de si. Como ele puxa os elétrons da ligação para próximo de si, a molécula ela já é polar. Ela não é apolar. Item 16. Todas as moléculas diatômicas são lineares, sendo apolares quando dois átomos iguais e polares quando compostas por dois átomos diferentes. Certo? Ele está dizendo isso aqui, ó. As moléculas diatômicas, por exemplo, H2. E quando o elemento é diferente, por exemplo, sei lá, HCl. Elas são lineares porque só tem dois elementos, né? Ela vai ser apolar quando composta por dois átomos iguais. Realmente, aqui são dois átomos iguais. Ela é linear e apolar. Quem aqui puxa mais os elétrons da ligação? Ninguém. Então, ela não vai ter polo. Agora, ela vai ser polar quando composta por dois átomos diferentes. Nesse caso aqui, HCl. O cloro é o elemento diferente do hidrogênio e ele puxa os elétrons da ligação para próximo dele. Se ele puxa esses elétrons, ele vai dar polaridade para a molécula. Então, aqui vai ser uma molécula polar. Então, 16 está certo. Somando com 4 e 1, eu tenho 21 como resposta, né? Acho que é a última. Não. Questão 6. Ó, o dióxido de enxofre, em contato com ar, forma trióxido de enxofre, que por sua vez, em contato com a água, forma ácido sulfúrico. Na coluna esquerda, abaixo, estão listadas 5 substâncias envolvidas nesse processo. É a formação da chuva ácida. Na coluna direita, características das moléculas dessas substâncias. Então, repara que tem mais opção aqui do que aqui, né? Então, vamos lá. A sequência correta de preenchimento de pares é a seguinte. Então, vamos lá. Aqui, a gente já viu que é a letra D. 3, 1, 5, 2. Então, é 3, 1, 5, 2. Quem é a substância 3? Substância 3 é o ácido sulfúrico. E é tetraédrica. Como assim? Eu tenho no centro o elemento enxofre. Aqui eu vou ter o O. Aqui também o O. E aqui também o O. Ué, onde que estão os hidrogênios? Os hidrogênios, eles estão ligados com o oxigênio. Então, aqui eu vou ter isso aqui, ó. Enxofre no meio, o OH nessa ponta, o OH nessa outra nuvem, né? Oxigênio e o oxigênio. Então, essa geometria é tetraédrica porque eu olho só o elemento central. Eu não olho os outros elementos, tá? Eu olho os grupos que estão ligados ao enxofre, que é meu elemento central. Substância 1 é angular porque SO2, a gente já cansou de ver, não coloquei a geometria aqui, né? SO2, ó, eu vou ter um oxigênio, aqui outro oxigênio, e aqui sobra par de elétrons, então vai ter um ângulo na molécula. A substância 5, ele fala que é linear, que é a molécula de O2, né? Sempre que eu tenho dois átomos iguais ligados, só dois átomos, a única opção que eu posso ter é linear, que no caso aqui é uma ligação dupla que acontece, né? Mas a geometria é linear. E é 2, que ele diz que é o SO3, a gente já viu nas outras questões, que é trigonal. Então aqui a gente realmente fica com a letra D. Questão 7 da SpaceX, ó. De novo vai falar do gás carbônico. O carvão e os derivados do petróleo são utilizados como combustíveis para gerar energia para maquinários industriais. A queima desses combustíveis libera grande quantidade de gás carbônico como produto. Gás carbônico, CO2, também chamado de dióxido de carbono. Em relação ao gás carbônico, são feitas as seguintes afirmativas. É um composto covalente de geometria molecular linear. Sim, carbono, O e O. Isso é linear. É um composto covalente porque faz ligações covalentes, A metal com A metal, ligação covalente. Item 1 está certo. Então, a gente já não pode dizer que é apenas A2, nem apenas A2 e A3. Apresenta a geometria molecular angular. Cara, questão de SpaceX, questão dada. Angular não, porque não tem par de elétrons sobrando no elemento central. Então, a 2 está errada. Então, já posso matar essa, ó. Não pode ser a 2 e não pode ser todas. É um composto apolar. Sim.
Sim, por quê? Essa eletronegatividade que é em direção ao oxigênio se anula com essa que também é em direção ao oxigênio. Então, se essa eletronegatividade se anula com essa, a molécula não tem polo, ela é apolar. Item 3 correto, letra C, apenas A1 e A3. 8. As ligações covalentes podem ser classificadas em dois tipos: ligação covalente polar e ligação covalente apolar. O que ele está falando aqui, ó? Está falando o seguinte: imagina aqui que eu tenho a ligação HH e HCl. Essa ligação é covalente, essa aqui também é covalente. Só que essa daqui é apolar, porque os dois elementos são iguais, então ninguém vai puxar os elétrons para próximo de si. A eletronegatividade dos dois é igual. Aqui ela é polar, apesar de ser covalente. Porque o elemento de cloro, ele é muito eletronegativo. Então ele puxa os elétrons da ligação para próximo dele. É isso que está falando. Eu tenho ligação covalente polar e tenho ligação covalente apolar. Quando a polaridade das ligações e a geometria da molécula, observando, né, somos capazes de verificar se uma molécula será polar ou apolar. Com base nisso, assinale a opção que apresenta moléculas exclusivamente apolares. Ele já disse para mim que é a letra C. Então vamos ver por que é a letra C, ó. Cloro com cloro. Se eu tenho cloro com cloro, eu tenho dois átomos iguais. Eita, nós. Se eu tenho dois átomos iguais, ninguém vai competir por elétrons, porque os dois são iguais. A mesma força da eletronegatividade nos dois. Então eu não vou ter polo na molécula, certo? CCl4. O que acontece com CCl4? Tetacloreto de carbono. Eu tenho carbono no meio, cloro, cloro, cloro e cloro. O cloro é mais eletronegativo, só que todas essas eletronegatividades, ó, ele puxa o elétron para cá, na direção dele, aqui ele puxa para cá, na direção dele, aqui também na direção dele e aqui também na direção dele. Todos esses vetores vão se anular, eles acabam se anulando. E aí, como esses vetores, ó, esse vai se anular com esse vai se anular com esse, a molécula fica sem polo nenhum. E a molécula de CO2, de novo a molécula de CO2 caindo. Por que a molécula de CO2 ela é apolar? Carbono lá no meio, ligação dupla com oxigênio, dupla com outro oxigênio, as eletronegatividades se anulam, a molécula ela é apolar. Letra C. E aí acabou. Até semana que vem, pessoal. Beijo.